E ao mesmo tempo em que a gente atualiza você a todo instante, em tempo real, de todas as consequências em torno desse ataque militar à Venezuela, a gente também traz o olhar dos especialistas para traduzir para a gente as consequências, né, os próximos passos ou toda essa manobra dos Estados Unidos em território venezuelano. Vou falar então agora com o professor de Relações Internacionais, Sidney Ferreira, que já acompanha bem de perto, né, tudo que está acontecendo nesse momento diante desse ataque à Venezuela. Oi, Sidney, seja muito bem-vindo aqui ao Fala Brasil. Fabiana, Luiz, um prazer estar aqui. Sidney, vamos começar trazendo um pouco, né? A gente está falando em tempo real do que aconteceu. A gente mostrou há pouco imagens ao vivo de Caracas, num cenário um tanto quanto tranquilo, mas a gente está compartilhando desde as primeiras horas essas imagens da madrugada. Pelo menos 7 grandes ataques a Caracas e também outras regiões ali próximas. Esses ataques que já foram assumidos pelo presidente Donald Trump também desde as primeiras horas por meio de uma rede social. Quais são as suas impressões a respeito disso, professor? A primeira impressão é que é um fato muito importante, de forte influência regional, mas também com repercussões globais, né? Porque se trata de uma ação violenta, de captura de um presidente da República, embora um ditador, né? E numa região que é caracterizada por um certo pacifismo, né? Por não estar no centro do mapa dos conflitos internacionais. Então, é um fato de grande magnitude que vai ter e já está tendo fortes repercussões, não só na Venezuela, na América do Sul, mas também em todo o sistema internacional. Professor, o senhor acredita que ainda é cedo para se dizer qual será o futuro dessa ação dos Estados Unidos, não apenas na Venezuela, mas em todo o continente sul-americano, depois dessa ação militar dos Estados Unidos? O senhor acredita que vai prevalecer a força diplomática ou a força militar no futuro mais curto? Luiz, a sua pergunta é fundamental, não é? Nós precisamos ouvir de uma forma mais protocolar, oficial, a versão do governo norte-americano. O que se pretende? Apenas capturar Maduro, levar Maduro para os Estados Unidos, para ele ser julgado segundo as leis norte-americanas, sob acusação de narcoterrorismo, incentivo à imigração ilegal, ou se tem um projeto maior, que é patrocinar uma transição da ditadura para um regime democrático na Venezuela. Mas, de qualquer forma, o recado está dado. À medida que se fere os interesses norte-americanos, especialmente sob o governo Trump, a ação ela pode ter uma dimensão militar e com uma dimensão que impressionou, não é? Porque foi uma ação de um serviço de inteligência com apoio terrestre, apoio marítimo e também ações, né, aéreas. Então, foi um ataque total à Venezuela e a missão teve êxito, que era capturar o ditador Nicolás Maduro. Bom, e tudo muito bem planejado, né? Porque se a gente for lembrar, a primeira chegada ali à costa caribenha aconteceu no final de agosto, começo de setembro. Tudo isso já era esperado. Os especialistas falam muito sobre esse planejamento e a espera de que isso acontecesse de fato, né, professor? Fabiano, o governo Trump é muito imprevisível, mas ele, justiça seja feita, ele fez vários anúncios. O presidente Maduro parece que não teve uma visão realista do que estava acontecendo. Ele se deixou gravar dançando, cantando, não é? E isso se mostrou muito errático, não é? Da parte dele. Agora, há provavelmente, Fabiana, conivência de atores internos, não é? Traições, fissuras no seu próprio governo, que sinaliza, Fabiana, talvez para uma transição, porque os militares que apoiam Maduro temem o retorno à democracia, porque eles vão ser alvo, sem dúvida, de prisão, de todo tipo de retaliação. Será que já não está se negociando uma anistia
para esses militares que cometeram crime contra opositores ao regime e contra mesmo a sociedade civil? São perguntas que estão a serem respondidas nas próximas horas. Professor, com essa captura de Nicolás Maduro, como é que o senhor vê a posição de aliados mais próximos à Venezuela, como Rússia, China, Irã? Como é que ficam esses países? Até porque tinham relações importantes com o regime de Nicolás Maduro e agora com a captura do líder venezuelano, essa ação deles, o senhor acredita que fica restrita desses países mais próximos? Luiz, fica restrita por um aspecto importante. A conjuntura é muito favorável a esse tipo de ação. A Rússia está envolvida na sua própria guerra contra a Ucrânia. E é importante uma certa mediação favorável à Rússia, como Trump está fazendo. Então, dificilmente o Putin vai tomar medidas mais amplas que não seja a condenação. A China hoje vive um litígio comercial de alta escala. Também não é interessante para a China abrir, né, um conflito maior ainda do que aquele que existe. O Irã hoje é um país muito fragilizado. Então, respondendo à tua pergunta, a Venezuela está muito isolada, né? O governo Maduro está muito isolado. Talvez o apoio, não, com certeza o apoio restrito de Cuba, Nicarágua, mas que são atores menores, né? Então, foi uma ação feita numa conjuntura favorável, né, para o êxito dos objetivos do governo Trump na Venezuela. E trazendo até um pouco do cenário político, né, até para informar e atualizar sempre quem está com a gente aqui no Fala Brasil, a gente resgata um pouco as condições da eleição, né? Maduro estava no poder havia 12 anos e foi acusado, claro, de fraudar a eleição, né, professor? Isso desgastou muito o governo Maduro, inclusive com o Brasil, porque até então o governo brasileiro, o governo Lula, demonstrava apoio, simpatia, acreditava que de fato as eleições pudessem ser eleições limpas, né? Mas foi uma catástrofe, né? O processo eleitoral, né? Claramente a eleição foi fraudada, e isso afastou o governo Lula do governo Maduro, aumentando ainda mais o isolamento do governo Maduro, né? E lembremos que são 26 anos no poder, 12 anos de Maduro e mais 14 de Chávez. É uma ditadura, né, que se foi consumando ao longo de mais de 2 décadas. Professor, conforme o senhor disse, o Brasil tentou uma mediação junto ao governo venezuelano durante as eleições no ano de 2024, solicitando, sugerindo que o presidente Nicolás Maduro apresentasse as atas eleitorais, o resultado da votação. No entanto, isso não aconteceu. O senhor acredita que, por conta disso, apesar dessa manifestação de agora há pouco do presidente Lula, de que condenou a invasão territorial, o Brasil, diplomaticamente, pode lavar as mãos em relação a essa ação militar e a essa captura de Nicolás Maduro na Venezuela? Como é que fica o futuro da importância política do Brasil na América do Sul? A importância política do Brasil na América do Sul é fruto de uma política externa de Estado, que transcende, portanto, ao governo Lula. E nós, historicamente, como Estado, como política externa, nós condenamos qualquer tipo de intervenção violenta que fere a soberania de um outro país. Então, na verdade, a posição do governo Lula é a posição do Estado brasileiro, que deveria ser assumida por todo e qualquer governo. Vejo exatamente o contrário, que a partir de agora nós temos um papel que deve ser de protagonista, de participar do processo de negociação da transição da ditadura na Venezuela em direção à democracia. E aí eu acho que o Brasil e o governo Lula jogam um papel muito relevante, né, nesse momento. Bom, se a gente olhar um pouquinho para os Estados Unidos, né, há expectativa de logo mais a coletiva de imprensa, diretamente da Flórida, de Donald Trump, que já se pronunciou por meio das redes sociais, mas a expectativa é de como ele vai concluir essa ação militar na Venezuela. E muito se diz, claro, sobre o julgamento de Maduro e da mulher em Nova York, no tribunal americano. O que a gente pode esperar em relação a essa fala dele que deve acontecer logo mais, hein, professor? Fabiana, 2 cenários. O primeiro, simplesmente foi uma ação militar policial em que se prendeu
lá, alguém que é, inclusive, jurado de prisão nos Estados Unidos com uma recompensa de mais de 50 milhões de dólares, ou uma percepção política mais ampla, que é dos Estados Unidos participarem agora desse processo de transição que deve se inaugurar na Venezuela. Eu não acredito que o regime de Maduro se sustente sem ele, né? Um chavismo e essa ditadura sem a liderança de Maduro. É muito provável que a oposição volte às ruas. Então, se espera que o governo Trump tenha uma visão mais, digamos, estratégica, né, de mediar, de participar, juntamente com os demais atores regionais, na frente deles o Brasil, de um processo de transição, de estabilidade. Não interessa a ninguém uma guerra civil, um caos político na Venezuela. É isso que se espera, que não seja apenas uma atuação policial-militar, mas uma ação que tenha um desdobramento político, né, que se desenhe uma situação mais estável no continente, o que não justifica a ação de hoje, mas se espera algo mais consequente do que apenas uma ação bélica, policial, militar, como a que aconteceu hoje. Professor Sidney Ferreira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se manifestou agora há pouco por uma rede social e ela disse que acompanha e torce por uma resolução, uma transição democrática e com muita paz para o povo da Venezuela. O senhor acredita que mesmo o governo venezuelano, o Ministério de Relações Exteriores, que momentos depois desse ataque americano, dessa ação americana em Caracas, sugeriu uma reunião de emergência no Conselho de Segurança da ONU, o senhor acredita que com esse isolamento da maioria dos atores internacionais, a Venezuela consiga alguma reversão junto às Nações Unidas? Não, não acredito. O momento é muito impróprio para as instituições multilaterais, notoriamente a ONU. É provável que exista uma reunião extraordinária do Conselho de Segurança que alguns dos seus membros devem condenar a ação, mas isto fica dentro da esfera diplomática. Não há cenários que apontem para uma reversão do que aconteceu hoje. Esse processo já está consolidado, se confirmando a prisão do presidente ditador Nicolás Maduro. Vejam que nem se fala em OEA, nem se fala em organizações multilaterais regionais, né? De fato, foi uma ação unilateral de uma superpotência, aliás, a única superpotência do sistema internacional, que são os Estados Unidos. Então, as forças são, por demais, assimétricas. A esfera de condenação está no campo diplomático, mas o campo real, onde a história está acontecendo, é o da força militar, né, da pressão e do hard power, né, norte-americano.